turma, vamos discutir então essa fala aí do Aras, né, Joel? Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. O Aras foi indicado pelo Bolsonaro. Essa fala do Aras é uma fala muito forte contra a Lava Jato. Significa que o Bolsonaro também tenha essa mesma opinião? Olha, Paulo, tudo indica que o Aras foi indicado pelo Bolsonaro justamente para fazer esse tipo de mudança na PGR. Veja só, de 2014 até hoje em dia, até hoje, 2020, não tem sido uma fase muito fácil, muito positiva para o Brasil, né? A crise, o desemprego, assim, 1 milhão de problemas que a gente conhece, o impeachment. Agora, teve uma coisa que melhorou no Brasil de lá para cá. Uma coisa que parecia estar dando certo, parecia estar funcionando melhor. Era o combate à corrupção. Combate à corrupção, principalmente, não só, mas principalmente feito pela Lava Jato, pela Força Tarefa, pelas investigações. A gente viu criminosos de colarinho branco sendo punidos. Isso foi positivo. Empreiteiro, banqueiro, até políticos a gente viu sendo condenados e punidos. Isso não era algo comum. Isso não era algo que a gente estava acostumado. Então, realmente, dá para entender o afã popular, o otimismo com relação ao combate à corrupção que se criou na população. Foi perfeito? É totalmente isenta de erros a Lava Jato? Tudo é perfeito? Não, óbvio que sempre tudo nesse mundo vai ter algum tipo de abuso. Você vai corrigindo e vai melhorando. O que a gente viu aqui, o Aras não poderia ter sido mais explícito, né? Primeiro, ele conversando com o Cacá, ali estava também, né? Então ali a gente já viu a pose dos dois ali, né? Mas o que ele disse? Como é que é? O lavajatismo há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. Qual que era o antigo enfrentamento à corrupção? A gente sabe bem, né? Gente. Essa frase diz tudo. Ô Adriles, muito forte essa fala do Aras e principalmente de uma pessoa que tem a obrigação de promover também justiça no país, né? O antigo método de combate à corrupção era um combate nenhum à corrupção. A Lava Jato é uma instituição, uma operação que encheu de orgulho os brasileiros, que pela primeira vez colocou centenas de corruptos de colarinho branco, mega empresários, empreiteiros, políticos, dos mais diversos aspectos ideológicos e partidários. Eventualmente, era de se esperar que esse status quo se rebelasse, né? Infelizmente, com uma certa anuência do governo federal, que colocou o Aras lá, talvez, para criar um clima de governabilidade entre o centrão, entre a esquerda, a direita, ou qualquer tipo de gente que estava com a gola exatamente emporcalhada de lama até o pescoço. Esse semi-parlamentarismo brasileiro causa esse tipo de incidência, de leniência em relação à corrupção e ao combate à corrupção. Se o governo não tem nenhum tipo de acusação de corrupção contra si, não é verdade que ele faz um combate inclemente à corrupção. Essa fala do Aras, ele fala exatamente para um grupo de advogados chamado Prerrogativa, que diz abertamente que quer fazer da vida do Sérgio Moro, por exemplo, aqui fora, dentro, como juiz, um inferno. Eles querem exatamente ceifar. Eles são exatamente advogados contratados a peso de ouro por pessoas indiciadas, condenadas, enfim, e de alguma forma indiciadas pela própria Lava Jato. Ou seja, é uma fala muito complicada, é um público muito complicado, os argumentos são completamente estapafúrdios. Há 400 terabytes de informações sigilosas. Ora, qualquer tipo de operação, de embate, de combate à corrupção, tem uma tonelada de informações sigilosas, ou seja, é uma fala antipopular, é uma fala praticamente pró-corrupção. Agora, mais uma pergunta que eu queria fazer para os dois aqui. Vocês acham que aquele momento, quando aquelas mensagens do The Intercept foram reveladas, vocês acham que aquilo prejudicou um pouco a imagem da Lava Jato ou não? Joel? Olha, na minha visão, prejudicou sim. A gente viu ali coisas impróprias, uma proximidade do juiz com o procurador, por exemplo, o juiz dando dicas sobre o que falar à mídia, não sei o quê. Aquilo tudo era impróprio. Eu conversei com um advogado sobre isso. Era impróprio. Agora, o que a gente não viu foi procuradores ou juiz combinando resultados de antemão, forjando provas, falsificando. Quer dizer, teve algumas pisaram um pouco fora da linha ali, mas coisas a serem corrigidas, coisas a serem melhoradas. Nunca, jamais se questionou que os resultados a qual a operação estava chegando eram reais. O Petrolão existiu. O uso de empresas estatais ou a propina de empresas privadas para o governo existiu para os partidos.
Tudo isso foi real. Não é uma outra ida. É óbvio que toda quebra de regras tem que ser corrigida e tem que ser melhorada, mas não é isso que invalida o ganho substancial que o país teve no sentido de reduzir a impunidade com tudo isso. Quando o Sérgio Moro foi para o governo Bolsonaro no início, lembra qual era o objetivo? O objetivo era justamente institucionalizar os ganhos e o aprendizado da Lava Jato de uma forma mais ampla, para tornar aquilo perene, para não depender de uma operação, ou de um grupo de procuradores, ou de um grupo de policiais. Era tornar aquilo cada vez mais uma conquista do Brasil e perene. Agora a gente está vendo um discurso diametralmente oposto, que é a gente precisa superar, a gente precisa combater o lavajatismo. Pois é. Ninguém nunca, eu jamais, pelo menos nunca, defendi abuso nenhum. Olha, se me disserem que no julgamento do Lula ali, realmente o Sérgio Moro conversou de uma certa forma com procuradores, isso não está certo, isso está em público, agora ok, que as consequências jurídicas disso sejam seguidas. Não tenho problema nenhum com isso. Agora, você negar que o combate à corrupção avançou muito, pô, é absurdo. Adriles. Eu acho que aquelas falas do Moro e das falas dos procuradores da Lava Jato colocadas pela Intercept prejudicaram e muito o papel da imprensa, o papel da mídia, porque juridicamente o resultado da investigação daquelas eventuais falas, daquelas proximidades devidas ou indevidas entre procurador e juiz, já foram atestadas. É nenhuma. Se existe um grau de subjetividade, de propriedade, de que o juiz pode falar ou não com o procurador, se existe um grau de politização da justiça, no sentido de combate efetivo, justo e sem nenhum tipo de desvio de finalidade nesse combate, essa politização e essa proximidade são bem-vindas. Política é aquilo que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. E se esse método que não foi feito, mais uma vez, não foi feito ao arrepio da lei, é todo legitimado, nossa, quer um processo nesse sentido, foi feito para combater e combateu efetivamente a corrupção, isso é um mérito gigantesco da Lava Jato. Me assombra a fala do procurador quando ele diz de lavajatismo, como se fosse uma doença no espírito da política. O que é uma doença no espírito da política é essa leniência em relação ao combate à corrupção. E, infelizmente, a mídia, quando soltou aquilo como se fosse uma epopeia, sem um lead, sem um fato determinante, sem nada, simplesmente de conversas entre procuradores e juízes, ajudou exatamente a essa leniência à corrupção, ajudou a tentar turvar a mentalidade, a percepção do extremo heroísmo que foi feito da Lava Jato e não turvou em 1 milímetro a percepção popular do que foi e do bem que fez a Lava Jato ao país. E olha, para você que está nos ouvindo no rádio... Oi, pode falar, Joel. Vou pontuar uma coisa que eu acho que realmente é algo que deveria ser corrigido na Lava Jato e nas outras operações também. Por exemplo, quando você tinha prisões preventivas a rodo, assim, surgiu o nome, a pessoa já era presa, já se criava um negócio ali. Isso, às vezes, se a pessoa era inocente, você destruía a reputação dela, mostrando ela sendo presa e tudo, sem ganho nenhum para efetivação da justiça e combate à impunidade no país. Então, é óbvio que tem coisas a melhorar. É óbvio que, de vez em quando, se você faz prisões, você tornar normal a prisão preventiva como uma forma de dar satisfação à sociedade pela investigação, isso são coisas a serem melhoradas. Mas, Joel, eu repito, a ser melhoradas, e não uma justificativa para você extinguir e você acabar com um modelo bem sucedido de combate à corrupção. Mas, Joel, rapidinho, a prisão preventiva, eu concordo com você, se ela for feita de maneira injusta, ela destrói uma reputação, mas quando ela é bem articulada, ela foi um elemento crucial e principal para estabelecer o princípio da delação premiada. E sem a delação premiada, não haveria, praticamente, Lava Jato, não haveria nenhum tipo de prisão. Ou seja, sim, ela deve ser melhorada, deve ser aperfeiçoada, mas a prisão preventiva foi essencial à Lava Jato. Olha, eu quero fazer um destaque aqui para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Vejam só, o Procurador-Geral da República, vou repetir aqui, o Procurador-Geral da República falou que é preciso superar o lavajatismo. Sendo que, na minha avaliação, ele deveria estar falando, é preciso superar, acabar com a corrupção, não com o lavajatismo, né, minha gente? Então, as autoridades públicas desse país estão mirando o combate à corrupção. E o pior de tudo nessa história, o silêncio das instituições. É isso que é um negócio que revolta não a mim, mas eu tenho certeza que a vocês também. Há um silêncio, né? Então, parece que combater a corrupção no país é crime, é um pecado, né? Mas a gente, ao longo do tempo, vai mudando essa cultura, né?